1 Crônicas, capítulo 13. Depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: Se vocês estão de acordo e se esta é a vontade do Senhor nosso Deus, enviemos uma mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel, e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca de nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a Assembleia concordou, pois isso pareceu bem a todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sior, do Egito, até Lebo-Amate, para trazerem de Quiriate-Jearim a arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é Quiriate-Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor, entronizado entre os querubins, a arca sobre a qual seu nome é invocado. Da casa de Abinadab levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo o vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbalos e cornetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado Pérez-Uzá. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso, desistiu de levar a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom, em Gate. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. 1 Crônicas, capítulo 14. Hirão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação, que lhe trouxe toras de cedro e também pedreiros e carpinteiros para lhe construírem um palácio. Então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel e que seu reino estava prosperando por amor de seu povo Israel. Em Jerusalém, Davi tomou para si mais mulheres e gerou mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos que lhe nasceram ali: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elissua, Eupelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Beeliada e Elifelete. Quando os filisteus ficaram sabendo que Davi tinha sido ungido rei de todo Israel, foram com todo o exército prendê-lo, mas Davi soube disso e saiu para enfrentá-los. Tendo os filisteus invadido o vale de Refaim, Davi perguntou a Deus: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: vá, eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi e seus soldados foram a Baal-Perazim, e Davi os derrotou e disse: assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos Deus destruiu os meus inimigos. Então aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim. Como os filisteus haviam abandonado seus ídolos ali, Davi ordenou que fossem queimados. Os filisteus voltaram a atacar o vale. Então Davi consultou Deus de novo, que lhe respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia para o combate, pois este é o sinal de que Deus saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. E Davi fez como Deus lhe tinha ordenado, e eles derrotaram o exército filisteu por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Assim, a fama de Davi espalhou-se por todas as terras, e o Senhor fez com que todas as nações o temessem. 1 Crônicas, capítulo 15. Depois de Davi ter construído casas para si na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. Então Davi disse: somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois o Senhor os escolheu para transportarem a arca do Senhor e para ficarem sempre ao seu serviço. Davi reuniu todo o Israel em Jerusalém para levar a arca do Senhor para o lugar que ele lhe havia preparado. Reuniu também os descendentes de Arão e os levitas. Dos descendentes de Coate, Uriel, liderando outros 120. Dos descendentes de Merari, Asaías, liderando outros 220.
Dos descendentes de Gerson, Joel, liderando outros 130. Dos descendentes de Elisafã, Semaías, liderando outros 200. Dos descendentes de Hebron, Eliel, liderando outros 80. Dos descendentes de Uziel, Aminadab, liderando outros 112. Então Davi convocou os sacerdotes Zadok e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, e lhes disse: Vocês são os chefes das famílias levitas. Vocês e seus companheiros levitas deverão consagrar-se e levar a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o local que preparei para ela. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor nosso Deus causou destruição entre nós. Nós não o tínhamos consultado sobre como proceder. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. E os levitas carregaram a arca de Deus apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Davi também ordenou aos líderes dos levitas que encarregassem os músicos que havia entre eles de cantar músicas alegres, acompanhados por instrumentos musicais, liras, harpas e símbolos sonoros. Assim, os levitas escolheram Emã, filho de Joel, e Asaf, um parente dele. E dentre os meraritas, seus parentes escolheram Etã, filho de Cuxaías. E com ele, seus parentes que estavam no segundo escalão, Zacarias, Jaaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maacéias, Matitias, Elifeleu, Micnéias, Obed-edom e Jeiel, os porteiros. Os músicos de Emã, Asaf e Etã deviam tocar os símbolos de bronze. Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maazéias e Benaia deviam tocar as liras, acompanhando o soprano. E Matitias, Elifeleu, Micnéias, Obed-edom, Jeiel e Azazias deviam tocar as harpas em oitava, marcando o ritmo. Kenanias, o chefe dos levitas, ficou encarregado dos cânticos. Essa era sua responsabilidade, pois ele era capaz nisso. Berequias e Eucana seriam porteiros, eles deveriam proteger a arca. Os sacerdotes Sebanias, Josafá, Natanael, Amassai, Zacarias, Benaia e Eliezer deviam tocar as cornetas diante da arca de Deus. Obed-edom e Jeías também deviam ser porteiros, para vigiar a arca. Assim, com grande festa, foram Davi, as autoridades de Israel e os líderes de batalhões de 1000 buscar a arca da aliança do Senhor na casa de Obed-edom. Como Deus havia poupado os levitas que carregavam a arca da aliança do Senhor, 7 novilhos e 7 carneiros foram sacrificados. E Davi vestiu um manto de linho fino, assim como também todos os levitas que carregavam a arca, os músicos e Kenanias, chefe dos músicos. E Davi vestia também o colete sacerdotal de linho, e todo o Israel acompanhou a arca da aliança do Senhor alegremente, ao som de trombetas, cornetas e símbolos, ao toque de liras e de harpas. Aconteceu que, entrando a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e comemorando, ela o desprezou em seu coração. 1 Crônicas, capítulo 16. Eles trouxeram a arca de Deus e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão diante de Deus. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor, e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Davi nomeou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, fazendo petições, dando graças e louvando o Senhor, o Deus de Israel. Desses, Asaf era o chefe, Zacarias vinha em seguida, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel. Eles deviam tocar lira e harpa, enquanto Asaf tocava os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaaziel deviam tocar diariamente as trombetas diante da arca da aliança de Deus. Foi naquele dia que pela primeira vez Davi encarregou a Asaf e seus parentes de louvar ao Senhor com salmos de gratidão. Deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que ele tem feito, cantem para ele, louvem-no, contem todos os seus atos maravilhosos, gloriem-se no seu santo nome,
Alegrem-se os corações dos que buscam o Senhor. Olhem para o Senhor e para a sua força. Busquem sempre a sua face. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das ordenanças que pronunciou. Ó descendentes de Israel, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Seu domínio alcança toda a terra. Para sempre se lembra da sua aliança, da palavra que ordenou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque, que confirmou para Jacó como um decreto e para Israel como uma aliança eterna, dizendo: a vocês darei a terra de Canaã, a herança que possuirão. Quando eles ainda eram poucos, muito poucos, e estrangeiros nela, e vagueavam de nação em nação, de um reino a outro, ele não permitiu que ninguém os oprimisse. Por causa deles, repreendeu reis, ordenando: não maltratem os meus ungidos, não façam mal aos meus profetas. Cantem ao Senhor todas as terras, proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Pois o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor. Ele deve ser mais temido que todos os deuses. Pois todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. O esplendor e a majestade estão diante dele. Força e alegria na sua habitação. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e venham à sua presença. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todas as nações. Firmou o mundo que não se abalará. Que os céus se alegrem e a terra exulte. E diga-se entre as nações: o Senhor reina. Ressoe o mar e tudo o que nele existe. Exultem os campos e tudo o que neles há. Então as árvores da floresta cantarão de alegria, cantarão diante do Senhor, pois ele vem julgar a terra. Rendam graças ao Senhor, pois ele é bom, o seu amor dura para sempre. Clamem: salva-nos, ó Deus, nosso Salvador. Reúne-nos e livra-nos das nações, para que demos graças ao teu santo nome e façamos do teu louvor a nossa glória. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Então todo o povo exclamou: Amém, e louvado seja o Senhor. Então Davi deixou Asaf e seus parentes diante da arca da aliança do Senhor, para ali ministrarem regularmente, de acordo com as prescrições para cada dia. Também deixou Obed-edom e seus 68 parentes para ministrarem com eles. Obed-edom, filho de Jedutum, e também Oza foram porteiros. Davi deixou o sacerdote Zadok e seus parentes sacerdotes diante do tabernáculo do Senhor em Gibeon, para regularmente, de manhã e à tarde, apresentarem holocaustos no altar de holocaustos, de acordo com tudo que está escrito na lei do Senhor, que ele deu a Israel. Com eles estavam Emã e Jedutum, e os outros designados para darem graças ao Senhor, exclamando: o seu amor dura para sempre. Emã e Jedutum eram responsáveis pelas trombetas, pelos símbolos e pelos outros instrumentos musicais para o culto. Os filhos de Jedutum foram designados como porteiros. Então todo o povo partiu, cada um para sua casa, e Davi voltou para casa para abençoar sua família.